Graça e paz a você que nos assiste pelo canal do YouTube, você que tem sido edificado, suprido e nutrido com a palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, que bênção, muita bênção. Cada semana que passa, nós nos apaixonamos mais, mergulhamos mais na palavra de Deus e cada vez mais nós absorvemos tantas riquezas. E, bom, nós estamos nessa jornada pelo livro de Atos. Como é que tem sido a experiência dos irmãos fazendo essa jornada no livro de Atos e conhecendo um pouco da história da igreja primitiva, da onde que nós estamos inseridos agora nesses últimos tempos, todo o nosso legado que nós recebemos dos nossos apóstolos. Então, irmãos, nós chegamos na mensagem 26 do livro de Atos. Semana passada, nosso querido irmão Emerson, ele nos trouxe uma mensagem que foi uma grande virada da igreja primitiva, e um grande fato foi, capítulo 9, a conversão de Saulo. Segundo os pais da igreja, eles enumeraram 10 principais fatos relatados no livro de Atos, e toda a história da igreja, o início da igreja, e o início das igrejas em toda a região. Esses 10 grandes fatos estão numerados assim. Número 1, a ascensão de Cristo no capítulo 1. Estou aqui recapitulando para os irmãos, que é muito bom. Nós estamos inseridos no livro de Atos. Então, a ascensão de Cristo no capítulo 1, o Pentecostes no capítulo 2 e a descida do Espírito Santo, que ali houve o batismo dos judeus do Espírito Santo. 3, a conversão dos 3.000 em Jerusalém, está no capítulo 2. 4, o martírio de Estevão, no capítulo 7, e houve um desdobramento desse martírio de Estevão no capítulo 7. E 5, a conversão de Saulo, no capítulo 9. 6, a visão, nós vamos ver mais à frente, a visão de Pedro, Cornélio e a pregação aos gentios, quando desce o Espírito Santo e os gentios são batizados pelo Espírito Santo. Eu e você somos batizados pelo Espírito Santo. Aleluia. 7, a primeira viagem missionária de Paulo, no capítulo 13. 8, a segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16. 9, a terceira viagem missionária de Paulo, no capítulo 19. E 10, a prisão de Paulo e a viagem a Roma, no capítulo 27. Isso os pais da igreja nos deram esses principais fatos relatados no livro de Atos. E o que nós estamos falando aqui, irmãos, esses principais fatos, nós vamos abrir essas janelas e continuar abrindo em todo o livro de Atos até o último capítulo. Hoje nós tivemos um café da manhã em comunhão com algumas assembleias, com alguns amados irmãos de Campinas, Rio Claro, que vieram para cá, tomamos um café junto para estreitar a comunhão. Campinas está finalizando o capítulo 27 de Atos, o último livro. Mas, aleluia. E o que impactou, irmãos, nesse capítulo 9, só para que a gente possa aqui resgatar alguns pontos. Na semana passada, o irmão Emerson nos falou de alguns aspectos da conversão de Saulo, muito importante. E alguns princípios de uma conversão. O irmão nos deu aqui alguns parâmetros. Primeiro, obediência. Segundo, reconhecer a autoridade de Deus. Isso aconteceu com Saulo. Ele viu uma obediência e reconheceu a autoridade de Deus. E uma conversão. O irmão nos falou, os irmãos, aqueles que puderem, irmãos, assistam as mensagens do YouTube, para não perderem uma mensagem que é uma sequência. É uma sequência. E a conversão, o que ela significa, a conversão? O irmão nos falou, em grego, chama
trefo, uma palavra interessante, que é uma mudança de rota, uma mudança de caminho. Então, uma conversão é você que estava indo num caminho, você mudou para outra rota, para outra direção. E a conversão, ela é acompanhada, é um processo, o irmão nos deixou bem claro, que ela precede um arrependimento. E o arrependimento, em grego, é metanoia, é uma mudança de mente. Aquilo que você pensava, você já não pensa mais, em relação à sua conversão. Então, é uma mudança de pensamento. Então, existe conversão sem arrependimento, não há mudança. Então, nós precisamos ter isso em mente. Então, em Gálatas, você abre o seu livro de Gálatas, abre o livro de Gálatas, que vai ser muito importante para nós fecharmos alguns quebra-cabeças hoje da mensagem do capítulo 9, dos versículos 20 até o versículo 31, que nós vamos falar essa noite. Nós vamos, com a ajuda da Epístola aos Gálatas, nós vamos entender melhor. Então vamos ler primeiramente Atos capítulo 9, versículo 20 até o versículo 31. Vamos fazer a leitura? Aleluia. E logo que pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram a Tarso. Versículo 31, para finalizar. A igreja, na verdade. Os irmãos podem ler, por gentileza? Edificando-se cada um no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar um pouco. Pai, nós chegamos a Ti confiadamente para pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique e nos abra o entendimento da Tua Santa Palavra. Pai querido, nós Te louvamos pela Tua Palavra é a verdade. Nós queremos, Senhor, andar na Tua verdade. Obrigado, Senhor. Sê conosco essa noite. Rompe qualquer barreira, qualquer obstáculo que ainda possa ter no nosso coração. Nos colocamos diante do Senhor, debaixo do Teu governo, da Tua autoridade, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se há alguma ação contrária que essa noite, nós já repreendemos pelo Teu nome precioso. É o nome de Jesus. Possamos dobrar nosso coração, ungir nossos ouvidos, ungir nossos lábios, Senhor, para falar a Tua palavra. Sê conosco essa noite.
para a glória do teu nome. Jesus Cristo é nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir em Gálatas, vamos ver um pouco do passado de Saulo. Gálatas 1, versículos 13 e 14. Gálatas 1. Perdão, vamos ler do versículo 11 para a gente ter um entendimento mais completo. Gálatas 1, versículo 11 até o versículo 14. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Pronto, até aí. Irmãos, Saulo, como o irmão nos falou todo o contexto da sua conversão e os detalhes de como Ananias o reconheceu e o viu, nós vimos que ele não se decidiu por Cristo, ele estava perseguindo a Cristo, mas foi Cristo que se decidiu por ele. Muitas vezes, em muitas histórias de conversão, de testemunhos, eu mesmo falei que um dia eu me encontrei com o Senhor. Não, o Senhor nos procurou. O Senhor nos achou naquele dia. E o Senhor se revelou a nós. Então o Senhor procura. E Saulo, depois de sua conversão, lá no capítulo 9, voltemos para Atos capítulo 9, depois de vários detalhes de sua conversão, que nós vimos na mensagem passada, o versículo 19, para a gente seguir esse contexto dessa noite, ele fala que, Atos 9, 19, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Por quê? Saulo, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, irmãos, jejum completo, diante da tamanha aparição do Senhor. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então Saulo, ele começou a ser fortificado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deus, irmãos, nosso Deus, ele se preocupa com ambas áreas da nossa necessidade. Deus se preocupa com o seu psicológico, Deus se preocupa com o seu corpo, com a sua alimentação, e Deus se preocupa também com a nossa parte espiritual. Então a conversão de Saulo, irmãos, todo esse contexto que o irmão nos passou semana passada, nos lembra que Deus encontra alguns que pela aparência, a nossa aparência humana, uma pessoa dessa nunca vai ser convertida. Já passou por você algumas vezes, de alguma pessoa que você vê, que você convive, fala, esse daí não tem jeito. Já passou por você? Esse não tem jeito para Deus. Irmãos, isso quebra todo o nosso conceito, todo o nosso paradigma. É ou não é verdade? Irmãos, nós vimos a pessoa de Saulo extremamente zeloso. Como o irmão Hermes falou, cego completamente, confiando que estava fazendo um serviço a Deus. Como o irmão falou semana passada, parecia um exterminador, não do futuro, mas um exterminador do presente. Ele queria exterminar todos os cristãos da face da terra. Irmãos, que coisa mais horrenda para o Senhor. Não é verdade? Mas Deus alcançou Saulo. Deus alcançou Saulo, irmão. Então isso faz nos acreditar
que Deus pode alcançar as pessoas no estado que elas estão. Eu tenho orado por algumas pessoas mais próximas de mim para que Deus alcance. Aos olhos humanos, não tem jeito, mas tem. Depois dessa conversão de Saulo, eu falei, Senhor, Tu podes fazer todas as coisas, Tu és soberano. Então, irmãos, Deus pode alcançar muitas pessoas em nossas vidas que nós pensamos estarem muito longe dEle. Nós geralmente desistimos de algumas pessoas, não é verdade? Desistimos. Elas nunca virão para Jesus. Mas o exemplo de Saulo nos mostra que Deus pode alcançar qualquer um. Então, recapitulando um pouco, irmãos, Saulo, ele esteve num chamado limbo. Já ouviu falar essa limbo? Limbo é um período. Imagine, vamos fazer uma reflexão agora. Imagine que a sua vida inteira você acreditou em algo, serviu algo, pregou algo, e num determinado momento Deus mostra que você fez a vida inteira, não era vontade dele. Irmãos, isso é algo que a gente tem que fazer uma reflexão. E muitos hoje estão nesse contexto. Que o Espírito Santo possa te iluminar. O Espírito Santo possa passear em sua mente e seu coração. Te iluminar. Talvez muitas pessoas, num determinado tempo, numa determinada idade, elas tiveram um choque de realidade em saber que acreditou por algo há muito tempo, pregou algo, serviu algo. Muitas pessoas, elas quando tem um choque, elas desistem, ficam no meio do caminho. Quantas pessoas você já viu que desistiram? Mas Saulo foi adiante. E é um fato marcante de alguém que se converte ter uma busca insaciável para conhecer mais a Deus. É ou não é verdade? E Saulo, eu creio que isso, irmãos, tem que ser uma atitude de todo aquele que se converte, ter uma sede de conhecer mais o Senhor, conhecer mais a sua palavra. Então, Saulo, no versículo 20, e logo pregava nas sinagogas. Ele estava fortalecido, versículo 20, tão fortalecido que já estava fisicamente. E ele teve aquele encontro com o Senhor, e o Senhor falou com ele. E ele viu toda a experiência de Ananias, orando, batizando. As escamas dos seus olhos caíram, tanto física como espiritualmente. Que as escamas dos olhos possam sair daqueles que ainda não conhecem verdadeiramente quem é o nosso amado Senhor. Então, esse começo do ministério de Saulo, ele começa pregando em Damasco, nas sinagogas. Era muito comum. Como hoje tem várias igrejas evangélicas espalhadas numa cidade, em cada cidade tinha muitas sinagogas. Então, Saulo, ele começa o seu ministério, a sua experiência, ele inicia o seu ministério. Pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Nós vamos ver em todo o livro de Atos e nas epístolas, já como o apóstolo Paulo, ele fala que o meu evangelho, o testemunho que ele dava era que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E como um amado irmão aqui dessa comunidade nos fala, nós precisamos ler a Bíblia calmamente, ficar atento aos detalhes. Alguém conhece alguém que já falou essa frase aqui? Preste atenção, irmãos, nessa frase. Afirmando que este é o Filho de Deus. Alguns versículos na frente você vai reparar que Saulo, ele já fala que Jesus é o Cristo. Saulo, ele é chamado de Saulo mais de 11 vezes aqui em Atos. E eu quero aproveitar também essa noite, irmãos, nós estamos lendo a palavra expositiva de Deus,
que é a pura palavra de Deus, onde nós estamos aprendendo. Quem daqui, não precisa levantar a mão, quem daqui já teve essa linha de pensamento de alguma escola, em de que quando Saulo estava no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele teve um encontro com o Senhor, e naquele momento o nome dele foi mudado. Deus mudou o nome dele. Todos acreditávamos assim, não é verdade? Tenho lamento em dizer para vocês, a Bíblia não fala assim. A Bíblia não diz isso. Irmãos, isso é um choque de realidade. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Eu vou dizer para os irmãos, como nós estamos dando essa virada, até o capítulo 8, o Evangelho ele estava sendo em Jerusalém. Do capítulo 8 para cá, e com a conversão de Saulo, começa-se um ministério de Saulo. E começando um ministério, irmãos, é bom que a gente largue bem, não é verdade? Quem daqui gosta de Fórmula 1? Quem larga bem, chega primeiro, não é verdade? Então nós precisamos entender a palavra de Deus. Muitas vezes, irmão, muitas escolas, e até no cristianismo, né, onde nós vivemos, nós sempre aprendemos, ou talvez nós já vimos que Saulo o perseguidor, Paulo o apóstolo, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não tem fundamento bíblico. Então, para que nós possamos começar bem, nós vamos fazer um parênteses, não é um assunto dessa noite, mas é muito bom a gente entender. Saulo e Paulo são nomes alternativos de um mesmo homem. Saulo, de Tarso, nascido em Tarso. Saulo, ele é nascido em uma família, uma tribo de Benjamim, fariseu. Os pais eram cidadãos romanos, então Paulo tinha cidadania romana. Numa cidadania, você pode ter dois nomes. Então Paulo tinha Saulo, falava hebraico, aramaico, grego e latim. O latim era a língua nativa dos romanos da época. Então, por exemplo, eu sou filho de espanhol e de português. Digamos que eu tenho a minha cidadania espanhola. Está bem, irmã? E eu preciso me relacionar com o espanhol. Eu sou o Dias, mas eu sou o Sérgio, para os irmãos do Brasil. Então, Saulo, quando ele se relacionava com os judeus, era Saulo. Mais tarde, o nome muda para Paulo no relacionamento dele com os gentios. Mas não foi Deus que mudou o nome, foi Lucas que registrou isso. Está claro para os irmãos? Vamos ver esses versículos? Então vamos lá. Então, irmãos, não há evidência bíblica para apoiar uma mudança de Deus do nome de Saulo para Paulo. Saulo é derivado do famoso primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, inclusive da mesma tribo, que era Saul. Então, da qual pertencia Saulo. Filipenses 3:5. Filipenses 3, capítulo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Isso é Paulo. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então, o nome Saulo é simplesmente um nome hebraico para a mesma pessoa. Paulo é um nome comum no koiné. O Emerson gosta muito de grego. É um nome grego derivado do sobrenome latino Paulus. Atos 26:14, quando Paulo, o apóstolo Paulo ali, já Paulo, ele dá o testemunho dele, Atos 26:14, vamos abrir, irmãos, acho que vai ficar bom para os irmãos e depois nós vamos ver outros versículos. Atos 26:14,
E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. O Senhor estava falando com ele em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, se tivesse fundamento bíblico, o próprio Paulo teria dado testemunho que o Senhor no caminho de Damasco falou com língua hebraica, mas mudaria o nome dele para Paulo. Isso não é como o Antigo Testamento. Deus mudou o nome de dois grandes patriarcas, como Abraão para Abraão e Jacó para Israel. Não, irmãos. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ok? Então, irmãos, fica aqui a nossa recomendação. Nós, como povo de Deus, devemos nos esforçar para ler a palavra de Deus atentamente e ser fiéis a ela o máximo possível. Muitos pregadores usam aplicações que parecem basear nas Escrituras, mas não têm fundamentação. Agora eu vou ler um versículo para os irmãos, bem interessante, para confirmar mais o que nós estamos falando. Até Atos, capítulo 13, versículo 2, pode pôr aí, irmão, por favor? Quando começa a primeira viagem e Saulo vai para Antioquia, podem ler o versículo, por favor? Atos, capítulo 13, versículo 2. Aqui é o Espírito Santo. Ora, se na nossa escola anterior pensávamos que Saulo foi mudado o nome no caminho de Damasco quando encontrou o Senhor, por que o Espírito Santo falou mais tarde? Separai-me agora a Saulo, está escrito Paulo, irmãos, na minha Bíblia, a Saulo e a Barnabé. Aqui tem a convicção do Espírito Santo que o nome dele é Saulo. Porque ainda eles estavam se relacionando com os judeus em Antioquia. Agora preste atenção em Atos, mesmo Atos, capítulo 13, versículo 9. Leem bem forte esse versículo. Todavia, Saulo, porém, também... Não, ninguém leu. Vamos ler de novo, todo mundo. Todavia, Saulo, também... cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Pronto. Quem escreveu o livro de Atos é Lucas. Então Lucas, daqui para frente, ele muda o nome de Saulo para Paulo, porque Saulo se relacionava com os judeus e com a maioria dos gregos, e ele falava grego, mas daqui para frente, quando Paulo começa o seu ministério, você vai ver o nome de Paulo. Talvez você não vê mais o primeiro nome dele de Saulo. Os irmãos entenderam? Versículo 13, vamos ler? Muito bom. Versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apertando-se deles, voltou para Jerusalém. Ficou claro, irmãos? Tirou mais alguma dúvida nossa? Esse conceito, essa escola de saber que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não. Aleluia. Vamos seguir a mensagem. Atos capítulo 9. Por que nós fizemos essa inserção, irmãos, que o Espírito Santo colocou no meu coração? Porque é importante nós começarmos agora um ministério de Saulo e entender como que era a relação de Saulo, e os dois nomes de Saulo e Paulo, com os judeus, com os gregos e com os gentios. Aleluia. Vamos voltar para Atos capítulo 9, versículo 20. Bom, nós lemos versículo 21. Versículo 20, ele logo pregava nas sinagogas. Era muito comum, irmãos. Saulo, ele era um judeu, e quando um judeu se apresentava ao rabino de uma sinagoga, o rabino já falava, opa, você tem a oportunidade de falar. Hoje, a maioria das igrejas, quando vai algum visitante, principalmente um pastor, alguém que tem uma certa
é autoridade na palavra, geralmente eles dão oportunidade para alguém falar numa igreja. E era numa sinagoga. E as sinagogas eram o costume judeu de um rabino como Paulo, fariseu, participou de um sinédrio, dá oportunidade para Paulo. E Saulo, aqui, muito inteligente, ele aproveitava todas as oportunidades. Então Saulo estava ali, e se apresentava, e o povo ali de Damasco falou: vamos ver o que ele tem para falar para a gente, né? Ele estava confundindo todos os judeus ali, e aí ele aproveitava as oportunidades. E por quê, irmãos? Porque ele era habilidoso nas escrituras. O versículo que nós lemos, logo afirmando que este é o Filho de Deus. Imagina, irmão, Saulo, que aprendeu aos pés do mestre Gamaliel todas as escrituras. Ele sabia agora que Jesus era o Filho de Deus, baseado em quê? Baseado nos profetas, baseado nos salmos, baseado principalmente em Isaías 53, que mostra o nosso Redentor, como foi para a cruz, como ovelha, foi ao matadouro. Saulo, então, agora testemunhava que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele era apto para falar das Escrituras em qualquer sinagoga, em qualquer reunião que ele fosse. Ele tirou vantagem dessa oportunidade e começou a pregar a Jesus. E aquilo, irmãos, causou um impacto. Eles precisavam conhecer Jesus na verdade. Jesus era o Filho de Deus. Então, os que ouviam, versículo 21, estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para cá veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. Ou seja, ele deixou todo mundo atônito, deixou todo mundo louco. Falou: peraí, não estou entendendo o que está acontecendo. Ele veio para cá, procurava os cristãos para exterminar, e agora está falando de Jesus. Então isso deve ter dado um nó na cabeça dos irmãos, né? Eles estavam chocados, irmãos. Você fica ou não fica chocado quando você vê uma pessoa transformar, como diz, da água para o vinho? Não é possível, aquela pessoa agora mudou de repente. Então eles ficaram surpresos e muitos judeus se converteram. E aí, irmãos, nós precisamos agora ver uma cronologia do tempo. Atos capítulo 9, versículo 20, versículo 21. Para o versículo 22 tem uma janela de tempo. Talvez a gente não perceba. Mas abra no livro de Gálatas. Nós vamos ler agora o versículo 22 e nós vamos explicar. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, também, livro de Gálatas, capítulo 1, vamos, versículo 17. Aqui, irmãos, Lucas, no seu relato, e olha que Lucas ele é bem criterioso. Eu gosto dos registros de Lucas, ele é preciso. Mas aqui não houve um registro entre o versículo 21 e 22, que está escrito pelo próprio Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas. Ele diz o seguinte, ele vem fazendo toda a sua narrativa, dizendo que Deus aprovou revelar seu Filho em mim, versículo 16 de Gálatas 1, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei para Damasco. Paulo estava em Damasco. Ele pregou, logo começou a pregar em Damasco, no versículo 20. Porém, no intervalo de tempo, Saulo precisava ter um tempo a sós com o Senhor, compreender mais da vontade de Deus.
E ele dá esse relato em Gálatas capítulo 1, que ele foi para a região da Arábia. Se você pegar no mapa, Damasco, capital da Síria, aliás, uma cidade muito histórica, Damasco. Damasco é uma cidade de mais de 4.000 anos, uma cidade importantíssima da Síria. Ela está muito próxima do deserto da Arábia. Eu estava vendo no mapa hoje, Saulo, ele saiu de Damasco e fez um caminho para a Arábia. Depois ele retorna para Damasco. Então, o intervalo do versículo 21 para o 22 é a segunda volta de Saulo para Damasco. Então, versículo 18, vamos ler, você está em Gálatas 1, versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para me avistar com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Atos capítulo 9, vamos voltar lá para Atos, capítulo 9, nós vamos ver depois que Saulo foi para Jerusalém, mas ele não foi na sequência da narrativa de Lucas, demorou isso por um espaço de 3 anos. Então, Saulo, quando ele volta para Damasco, ele confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Lucas, no versículo 23, vamos entrar agora de Atos, capítulo 9, versículo 23, Lucas registra decorridos muitos dias. Esses muitos dias são exatamente os 3 anos que Saulo foi para a Arábia e retornou para Damasco. Os irmãos estão claros? Ficou claro aqui para os irmãos, voltado com, fazendo quebra-cabeça com o livro de Atos? Então, irmãos, ele fala que foi para a Arábia. Paulo tinha experimentado em sua vida a grande mudança por um tempo. Ele precisava estar a sós com Deus. Ele sabia que ia enfrentar uma grande jornada, um grande desafio em seu ministério. O Senhor falou ali para Ananias, né? Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante reis, todos os gentios, e também para ele ver como importa sofrer pelo meu nome. Então Saulo estava diante de um grande desafio. Ele precisava, irmãos, juntar força para essa comissão que ele precisava levar a cabo. Então, versículo 22, nós vimos essa cronologia de Gálatas 1, 15 a 17. Então, quando ele volta desses 3 anos da Arábia, ele está convencido da revelação de Deus, que Jesus, de fato, é o Messias, o Filho prometido de Deus. Então, notamos claramente que a pregação de Paulo, ele fala aqui que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. Porque todos os judeus criam, falava-se que Jesus era o Filho de Deus. O próprio Jesus falou para os judeus que ele era o Filho de Deus. Mas quando fala que ele é o Cristo ungido, para o judeu, Paulo testemunhava que Jesus era o Cristo. Então, esses decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então, irmãos, mais do que demonstrar é provar, e Paulo provava que Jesus era o Cristo. Então aqui, versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Os judeus montam um plano para tirar a vida de Saulo. Quando você não consegue confrontar alguém com a palavra dele, a primeira coisa que vem, vou tirar a vida dessa pessoa. Isso aconteceu com quem? Com Estevão no capítulo 7. Ganhou todos pela palavra, mas custou-lhe a vida. Então, nesse momento, chega ao conhecimento de Saulo que os judeus estavam querendo tirar a vida. E aí Saulo deve ter pensado, Ananias falou que importa sofrer pelo meu nome. Então Saulo, o plano deles, versículo 24,
chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. E Paulo, ele fala, irmãos, claramente desse detalhe de Atos em 2 Coríntios, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, quem puder, ele fala o que aconteceu ali nesse momento, 2 Coríntios 11, versículo 32. Ele fala o que aconteceu ali, vamos ler? Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, o rei Aretas era o rei da Síria, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Ou seja, os judeus recorreram às autoridades, ao exército, para montar guarda na cidade, para prender Paulo e levar ele para a morte. Aí ele fala assim, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, abaixo, e assim me livrei das suas mãos. O relato de Lucas, porém o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando no cesto, desceram-no pela muralha. A Bíblia é maravilhosa. Você lê um texto num determinado livro, e a própria Bíblia, ela fala e ela relata e aprova num outro ponto da Bíblia. Isso não é algo grande, irmãos. Detalhes. Então, aqui começou a aventura de Saulo. Irmãos, imagina você, toda a polícia cercando a cidade, e os irmãos colocavam você dentro de um cesto, e pelas janelas, as muralhas daquela época, as ruas eram estreitas, e tinham muralhas no meio das pedras, para ventilação. E aí os irmãos desceram por uma corda, num cesto. Que cena? Já passou essa cena? Então, o que os irmãos fizeram? Pouparam a vida de Saulo. Gálatas 1, 18. Agora nós vamos chegar àqueles 3 anos depois. Gálatas 1, 18. Vamos ler? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Então, nós vimos nessa primeira parte que Saulo pregou em Damasco por um período, e ele precisou se ausentar, foi para a Arábia, e decorridos algum tempo ele voltou para Damasco, e aí planejaram tirar a vida. Então Paulo, o primeiro ministério de Saulo foi em Damasco. E agora nós vamos ver a segunda parte do ministério de Saulo em Jerusalém. Só que agora Saulo vai para Jerusalém como cristão. Então Gálatas 1,18 nos mostra que decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Versículo 19 de Gálatas 1 diz que ele não viu outros dos apóstolos, estavam ausentes. A maioria dos apóstolos estavam ausentes naquele momento que Saulo foi para Jerusalém. E ele viu não somente a Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Apenas ele teve comunhão com 2 apóstolos. Então, quando Paulo chegou a Jerusalém, nessa mesma cidade, que ele tinha feito muitos estragos na igreja, conduziu muitos homens e mulheres ao cárcere, procurou juntar-se com os discípulos, versículo 26. Porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Falou, peraí, deve ser, está infiltrado, não é possível. Saulo deve estar infiltrado entre nós para levar muitos irmãos de novo para a prisão. É difícil, irmãos. Quem exterminava os cristãos, e agora ele aparece em Jerusalém. Qual é o impacto, qual é a reação dos irmãos, ainda mais dos apóstolos que estavam ali, Cefas, que é Pedro, e Tiago, irmão do Senhor, quando viu Saulo?
vai ter outra perseguição aqui. Mas aí, irmãos, aparece aqui um amado irmão, como nós precisamos de irmãos como Barnabé. Os irmãos lembram de Barnabé? Homem bom, homem que ele é chamado da consolação. O nome dele era José, lá em Atos capítulo 6, mas os discípulos mudaram para Barnabé. Barnabé, ele aparece aqui apadrinhando Saulo, versículo 27. Barnabé tomando-o consigo. Barnabé tomou consigo. Por exemplo, eu vou para algum lugar, eu vou pegar o irmão Reginaldo, eu vou tomar ele comigo, tomando consigo. Quando você toma alguém com você, você está apresentando alguém como você mesmo. Ele tomou consigo Saulo e levou, tomando consigo, levou aos apóstolos. E não somente levou, mas contou, versículo 27, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. Irmãos, como nós precisamos de irmãos que nos peguem pela mão, que toma consigo e nos apacente, nos encoraje, porque Barnabé, ele era um homem, ele era um irmão encorajador, ele era um irmão que apacentava, era um irmão que investia nas pessoas. Puxa, irmãos, nós precisamos encontrar irmãos e irmãs que investem uns aos outros. Então o Barnabé contou como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. Ou seja, além dele falar que ele viu o Senhor no caminho, que o Senhor Jesus falou com ele. Então os apóstolos falaram, opa, peraí, Jesus falou com Saulo? E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Além de tomar consigo, ele dava testemunho do próprio Saulo, não importando o seu passado. Atos capítulo 9, o irmão Emerson nos falou semana passada da visita de Ananias. Irmãos, aqui nos aparecem dois personagens maravilhosos. Um Ananias perdoador, que não viu a condição, falou com o Senhor, questionou o Senhor, Senhor, mas aquele que exterminava os seus santos em Jerusalém, o Senhor falou, vai, dispõe-te e vai, obediência. Primeiro aspecto de um irmão como Ananias, obediência e um espírito perdoador. Quando ele chegou para Saulo, irmão, puxa, irmãos, isso quebra. Você vê uma pessoa que pior que ela seja, você chamar ela de irmão. Isso foi Ananias. E a segunda pessoa é Barnabé, que tomou consigo, levou perante os apóstolos e contou que Jesus apareceu para ele no caminho e falou com ele. Ou seja, eu estou testificando desse homem. Tiago, Pedro, eu estou falando para vocês que eu estou apadrinhando esse homem. Barnabé era um irmão de um grande testemunho em Jerusalém. Então, Barnabé fala que ele pregava ousadamente em nome de Jesus. E versículo 28, irmãos. Eu vou fazer um parênteses aqui. Como eu falei, a expressão tomando consigo significa tirar algo, tirar alguém de algum lugar e levar consigo. O que nós devemos aqui, irmãos, de ponto prático, primeiro, Saulo deve, em primeiro lugar, a oração de Estevão. Ele viu Estevão, quando morria, falava, Senhor, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Depois, Saulo teve a experiência do espírito perdoador de Ananias. E agora, Saulo vê um coração amoroso de Barnabé. Todos aqui, naquele contexto, estavam evitando Paulo e suspeitavam dele o pior, mas Barnabé tomou pela mão e o apadrinhou. Por meio dessa ação de Barnabé, ele demonstrou que verdadeiramente ele é um cristão. Então, versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Irmãos,
Uma pessoa que em Jerusalém exterminava, pedia cartas, e agora ele tinha liberdade para entrar e sair e pregar ousadamente em nome do Senhor. Que impacto que tem isso? Quantas pessoas se converteram com o testemunho de Saulo? Então Saulo ficou 15 dias com Pedro, segundo o relato de Gálatas, capítulo 1, versículo 18. E versículo 29 começa de novo, aqui aparece de novo a classe dos helenitas. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Os judeus prepararam emboscadas em Damasco. Os judeus. E agora os judeus também, só que judeus helenistas, que eram judeus gregos. Os irmãos lembram dessa classe dos helenistas? Aqueles que apareceram, que Estevão estava discutindo? Esses judeus helenistas levaram Estevão à morte e ainda penduraram as suas capas aos pés daqueles que o matavam. Era uma prática. Então, aqui, Saulo, eles encontram os helenistas, só que Saulo fala grego. Então, ele discutia, o que ele discutia? Afirmando que Jesus é o Cristo, pregando ousadamente, como nós vimos no versículo anterior, aqui no versículo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. É mais fácil tirar a vida. Olha, irmãos, Saulo começa aqui de novo, mais uma vez, as suas aventuras. Então, ele enfrentou essa perseguição, só tem mais essa tentativa de assassinato, e isso vai tornar-se um padrão recorrente na sua vida. Versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, os irmãos falaram, opa, peraí, vamos tirar Paulo de mais essa enrascada. Os irmãos tiveram um sentimento do Senhor e levaram-no até Cesareia. Tiraram Paulo de Jerusalém, partiram para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Cesareia é um porto, e de Tarso, que é outra, Tarso é na Sicília, levaram para sua cidade natal, que é Tarso, sua cidade onde ele nasceu. Então, irmãos, esse versículo 30, para a própria proteção de Saulo, os cristãos de Jerusalém enviaram para Tarso. E é interessante notar, depois que nós vamos ver o versículo 31 para finalizar, que a igreja, na verdade, tinha paz. Saulo, por onde passava, discutia. Ele tinha um passado perseguidor. Deus, por sua soberana vontade, falou, o Senhor falou, manda ele para Tarso, que agora eu preciso que ele dê uma acalmada ali. E é interessante, irmãos, que esse livro aqui, a História da Igreja, não vou emprestar para você por enquanto, tá? Tem alguns pontos aqui que, segundo os pais da igreja, os historiadores, Saulo ficou em Tarso de 8 a 12 anos, não tem a precisão, ficou lá estacionado. Não sabemos o tempo que ele ficou ali, pregou em Tarso, mas não tem registro e não tem histórico dos historiadores, nem de Joséfo, um dos maiores historiadores judeu, de que quanto tempo durou Paulo em Tarso. Os historiadores falam que ficou entre 8 a 10 anos, porque em Gálatas, capítulo 1, ele fala do seu testemunho, e ele fala de 14 anos depois da sua conversão. Então, entende-se que 3 anos ele ficou no deserto, 1 ano ele ficou em Damasco, e provavelmente 10 anos ele ficou parado em Tarso. Mais tarde nós vamos ver, em Atos capítulo 13, de novo Barnabé precisava de uma ação voluntária, vai lá e busca Saulo em Tarso. De novo Barnabé busca Saulo em Tarso
para a obra que tem enviado. Então Barnabé vai e busca Saulo. Mas aqui, irmãos, a igreja, na verdade, versículo 31, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O Senhor só cresce em número quando tem paz, quando tem conforto do Espírito Santo. Quando tem confusão, quando tem luta, não há crescimento. Nós precisamos de paz. Irmãos, nós precisamos entender que aqui, no versículo 30, tem um ponto aqui que eu gostaria de ler para os irmãos. Versículo 30. Isso não significava ali, irmãos, que a perseguição havia parado. A perseguição de Saulo, antes de sua conversão, havia parado. Ao invés disso, significava que eles tiveram paz no meio da perseguição. Então, para resumir, irmãos, eu vou ler aqui um ponto do livro. Ele diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, o livro A História da Igreja de Andrew Miller, ele diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Durante um tempo, o inimigo foi silenciado. A paz reinava por meio da bondade de Deus. A perseguição havia cumprido os propósitos de sua graça. Os dois grandes elementos da bênção, o temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo, prevaleciam nas assembleias. Irmãos, quão glorioso é cada assembleia ter a bênção do Senhor, esses elementos da bênção, o temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Puxa, irmãos, quão rico é ter isso. Elas prevaleciam na assembleia, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, elas eram edificadas e cresciam rapidamente em número. Então nós vimos aqui, irmãos, nesse início desse ministério de Saulo, Saulo foi um jovem bem-sucedido, rabino, Saulo perseguidor, Saulo o cego, quando viu o Senhor, ele se tornou Saulo convertido e então Saulo pregador. E antes de Lucas, o historiador do livro de Atos, começar a enfatizar o nome de Paulo, ele se tornou o apóstolo dos gentios e o escritor das 14 epístolas do Novo Testamento. Isso é rico, maravilhoso. E ele, aproximadamente por quase 10 anos, como Saulo, o desconhecido, ficou na sua cidade natal. Estes anos não foram desperdiçados, eles foram muito necessários, porque nós vamos ver mais para frente, nas mensagens de Atos, ainda capítulo 13, quando começa a primeira viagem missionária, como Saulo, como Paulo ali, ele dá grande testemunho do Senhor, cheio do Espírito Santo. Agora, semana que vem, a mensagem está com o nosso amado irmão Marcelo, que termina esse capítulo 9, e depois nós vamos ter um intervalo de capítulos onde Saulo não aparece mais, aparece o ministério de Pedro. Saulo, nesse momento, está em Tarso. Jesus é o nosso Senhor.